Bom, queria trazer então a Débora agora que tem mais perguntas. Fala, Débora. Deputado, pegando o gancho, já que a gente está falando sobre Petrobras, né, a gente está vendo inclusive a inflação aí do país em 2 dígitos e, aliás, claro, o combustível sempre está aí no gargalo disso, apontado como o maior vilão nessa história. Aí eu quero trazer uma pergunta aqui de uma telespectadora nossa aqui no nosso portal, a Natália Zagari, que ela pergunta como que o senhor vê, inclusive, o futuro da economia do nosso país, tanto se o Bolsonaro for eleito ou quanto se o Lula também for eleito. E aí eu quero complementar até essa pergunta da nossa telespectadora aqui no nosso portal, né, trazendo um pouco essa questão da inflação, porque o que a gente vê muito hoje, claro, é essa culpa recaindo sobre o presidente Jair Bolsonaro, né, porque no final das contas, pelo cargo dele, ele acaba sendo ali o grande vilão também nessa história, recebendo toda essa culpa. Então, pela sua formação, né, como que o senhor analisa esse cenário econômico e também como o senhor vê esse futuro, né, da economia do país nessas duas situações, Bolsonaro ou Lula? E só para complementar, ela ainda fala que é a visão do economista além do político. Por isso eu ressaltei aí a formação, né, do senhor. Obrigado. Ressaltando a sua formação. Débora, deixa eu te falar. Nós estamos vivendo um momento de uma inflação que ela é mundial. A gente sabe que a inflação ela não está só no Brasil. Você está nos Estados Unidos com a inflação de 7%, 8%. Nós estamos com uma inflação maior, porque nós já tínhamos uma inflação. Vamos dizer o seguinte, o agregado do que a gente tinha, do que a inflação que está tendo no momento, virou a inflação que nós temos hoje. É claro que o processo é mundial, claro que o aumento de combustível não está se dando só no Brasil, está se dando no mundo inteiro. É claro que o aumento de preço, a disparada de preço está dando no mundo inteiro. Agora, a gente está vivendo a inflação, vocês que são técnicos sabem disso, a inflação só existe de 2 maneiras, ou ela é de custos ou ela é de demanda. O que é inflação? Inflação não é alta de preço, inflação é alta continuada de preço. Alta de preço não é inflação, é simplesmente correção. A alta continuada é que significa inflação. Então a gente está tendo uma alta continuada de preço com uma inflação de demanda e de custos juntos. Uma coisa que é muito raro de acontecer. O que a inflação de demanda está acontecendo hoje? Está acontecendo por quê? Pelos lockdowns que aconteceram na pandemia, simplesmente uma parte da produção mundial, dependente da China, que estava em lockdown na sua maior cidade até agora há pouco tempo, simplesmente não está tendo essa produção atendida no mundo. Por exemplo, semicondutores para veículos. Os veículos estão paralisados a sua produção ou diminuídas em todo o mundo. Está faltando container para poder transportar mercadoria. Tudo isso advém da crise da China. É uma inflação de demanda que, na medida que você não tem a oferta dos produtos, os preços sobem. Aí vem a inflação de custos. Na medida em que você tem produtos que fazem parte da produção, que estão aumentando os seus preços por causa da inflação de demanda, você também passa a ter uma inflação de custos e está sendo contínua. A gente tem que combater isso, não há a menor dúvida disso. Como é que vai se resolver isso? Por exemplo, o mundo inteiro hoje está investindo em fábricas de semicondutores para não depender da China. E o que vai acontecer com muitos dos processos de produção do mundo inteiro? É uma coisa muito complexa. Você perguntou, o que vai acontecer se o Lula ganhar a eleição? Eu acho que vai ser um desastre, porque vai vir um populismo na economia, que ele vai achar que vai resolver do jeito que resolvia no período dele, não vai resolver, porque naquele momento o que ele fez? Era crédito consignado para aposentado se endividar, com juro elevado, para aumentar o consumo, crédito para empresas subsidiadas, para criar os campeões nacionais, que criou meliantes como a JBS, empresas corruptas, que se fizeram às custas do dinheiro público subsidiado e se transformaram em monstros. Não é para isso que o dinheiro público tem que ser utilizado. Então, e mais, vou revogar a reforma trabalhista. O que é revogar a reforma trabalhista? É aumentar o custo das empresas. É aumentar aquilo. Qual o grande problema hoje que você afeta o custo? Por que a China cresceu como cresceu no fornecimento industrial? Porque a mão de obra da China é mais barata e não tem o custo da mão de obra agregado imposto por políticas ou por legislações. O Brasil, para poder tentar ter um preço comparativo mundial, precisava reduzir o custo agregado da sua mão de obra. A reforma trabalhista buscava isso. Não atingiu plenamente, mas revogar vai significar aumentar o seu custo de produção. Consequentemente, ou a gente vai ter aumento de preço ou vão perder capacidade de competição com vários produtos no mundo inteiro. Então isso tem que ser esclarecido para a sociedade. Isso que o processo político, o processo eleitoral vai trazer para o debate. Provavelmente vai querer dar mais direitos, aumentar mais custo público. A política do PT a gente já conhece. Então isso não fará bem para o combate à inflação. Simplesmente vai fazer aumentar as expectativas inflacionárias. O PT anuncia, por exemplo, que o Lula falou claramente, se privatizar a Eletrobras e a Petrobras
eu vou revogar a privatização. Então a gente tem uma privatização da Eletrobras aqui para o mês que vem, onde está se anunciando que a ação é R$ 44,00 em média que deve sair, o investidor vai pagar R$ 44,00 achando que o Lula pode revogar se acha que ele vai ganhar a eleição e ele vai receber de volta esses 44, não vai receber. É claro que isso afeta a expectativa do preço e vai reduzir aquilo que vai entrar no caixa. Põe em dúvida aquilo que está sendo vendido, coisa que o Lula não fez nem isso no seu primeiro mandato, porque ele dizia que ia honrar contrato. Hoje ele já está dizendo que não vai honrar contrato. Você pode vender a Eletrobras que eu vou tomá-la de volta. Então, é esse o PT vai vir no processo eleitoral, esse é o PT que vai vir se ganhar a eleição. E isso afeta os investidores, afeta o investimento, afeta o processo. A gente sabe que a perspectiva da vitória do PT vai elevar o câmbio num certo momento. Esse dólar vai chegar no período eleitoral, vai crescer. Não que o dólar cresça por política, o dólar é fluxo. Mas o que vai afetar é que a expectativa da vitória do PT vai fazer correr muito dinheiro. Então o fluxo vai ficar negativo e a moeda vai acabar subindo no período eleitoral. Então, provavelmente vai ser uma pressão inflacionária maior nesse período e mais, vai impactar também de novo o preço do combustível, porque eles não vão se preocupar com os 760 mil barris que vendem, e sim com os 90 que compram. Então vão querer corrigir o câmbio. Então nós temos uma série de fatores que só a possível vinda do PT já causa arrepios dentro de certos setores da economia. As pessoas podem dizer, não, a gente já conhece o PT governou, no fim não aconteceu nada. Não, não é bem assim. O PT hoje, o Lula, está muito mais petista do que ele foi no período que ele foi presidente da República. Então ele vai governar com o PT. Eu volto a dar esse exemplo. Nunca ouvi isso no primeiro governo do Lula, nem no próprio governo da Dilma, que é reverter uma privatização que fosse feita. Isso é um absurdo. Quer dizer, a gente vai fazer um leilão de 30 bilhões de reais que vai ser colocado em dúvida por aquele que pode ganhar as eleições daqui a 4 meses. Então, são situações como essa que a gente tem que evitar.